E deixa eu apresentar nosso convidado aqui de hoje, deputado federal Flávio Nogueira, aqui no estúdio do Jornal do Piauí. Boa tarde. Boa tarde. Tiago, Evaldo, Paula, prazer estar aqui com vocês. Bom, diante dessa situação, né, das finanças, esse piso, né, que foi apresentado, o valor do piso nacional do magistério, ficou a contento, deputado? Bom, primeiro, nós aprovamos aí e aplaudimos o governo por ter dado esse piso aos professores. É uma categoria que, quanto mais está valorizando, né, o seu trabalho, melhor para o Brasil, melhor para o nosso Estado aqui. Evidentemente que tem as dificuldades, as prefeituras vão ter dificuldades em pagar. Por isso que lá nós, na Câmara, aprovamos uma emenda no sentido de que isso possa ter repasse do governo federal. Então, se não houver isso, fica difícil um prefeito estar cumprindo esse piso salarial. Mas, como você viu aí, o presidente da PPM disse que tira daqui e da acolá, mas vai pagar o piso salarial, que é uma boa notícia. Ontem, o relator do orçamento, que é parlamentar do Piauí, o senador Marcelo Castro, informou que as operações feitas com a PEC da transição e outros mecanismos permitiram um orçamento minimamente exequível. O senhor, que também participou da elaboração do orçamento, considera que essas manobras que foram feitas permitem um alívio para as ações governamentais através de emendas parlamentares junto ao Orçamento Geral da União? Sim, aliás, foi votado para isso. Como estava, como o antigo governo tinha colocado, teria muita dificuldade do governo do Estado, das prefeituras, estarem trabalhando com esses pisos, não só do professor, mas de outras categorias, até da área de saúde. Então, o interessante é que haja esse entendimento. O presidente Lula teve a grande capacidade de estar aí falando com todos os partidos, feito essa frente, e conseguiu aprovar essa PEC, que é muito importante para a economia. Dizer que deixou assim muito livre para o presidente gastar, não. Ele queria muito mais, mas tem as nossas emendas que a gente pode estar colocando em determinadas áreas para que aquilo que ele quer que faça, principalmente em relação aos pobres, possa estar executando esse programa social. Paula? Deputado, a gente recebeu informações de que a bancada federal do Piauí deve ter uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, até o final dessa semana, na quinta ou na sexta-feira. Qual será a pauta desse encontro? O que é que a bancada deve levar, de fato, ao Arthur Lira? Ele quer um almoço sexta-feira para pedir votos. Geralmente eles vinham aqui nos estados, mas é mais fácil fazer lá em Brasília agora, né? Ele é candidato a presidente, a reeleição. Há um acordo, né, do PT, da qual a gente faz parte, né, e aqui no Piauí, eu acho que todos os 10 deputados federais e os 3 senadores estarão votando com ele. Mas ele faz aquilo que o bom político sempre tem que fazer, pedir voto, mesmo sabendo que a sua eleição, vamos dizer assim, é 90% garantida, para não dizer 100%. Por que a bancada vota em bloco em Arthur Lira? Por partido, né? Aqui o PT, ou seja, a federação, que engloba o PT e o PV, e o PCdoB, tem um acordo de votar com ele. Fechou questão? Fechou questão. Depois tem o PP e o PSD, que são esses 3 partidos, os 2 partidos da Confederação, que têm parlamentares federais lá em Brasília. Então, é de comum acordo, até por negociações partidárias, e está reconduzindo o presidente Arthur Lira à Câmara Federal, da Câmara Federal. Elivaldo. Agora, deputado, com relação ainda a essa reunião, outro ponto, os parlamentares, ontem mesmo a Paula entrevistou o deputado Francisco Costa, ontem falou aqui sobre o assunto do senador Marcelo Castro, sobre critérios que deverão ser utilizados, naturais até, para que os parlamentares piauienses que integram a base aliada federal levarão em conta para a divisão das estruturas administrativas do governo federal aqui no Estado. Densidade eleitoral de cada parlamentar ou peso de cada bancada? Isso acho que o senador Marcelo Castro adiantou muito, né? Embora ele seja um parlamentar antigo lá no Congresso Nacional,
O que vale muito é o entendimento, o que vale muito é a conversa, não é fazer um escalonamento ou graduação, qual é o deputado que tem mais votos, qual é o que tem menos, porque lá todos são iguais. Você vê, por exemplo, na eleição agora para presidente da Câmara Federal, ele está vendo quem tem mais votos? Não. Porque o voto do deputado Flávio Nogueira é igual ao do deputado Jadiel, é igual ao do deputado Castro Neto e por aí vai. Então, chegou lá, terminou a batalha campal da eleição. E passa a serem todos iguais. E lá tem 513 deputados, sem nenhuma diferenciação de um do outro. Então, esse entendimento que nós podemos fazer é aquilo que já falei anteriormente, de que seria primeiro saber quais os órgãos que um parlamentar tem interesse nesse ou naquele outro. E se tivesse ali 2 ou 3 no mesmo cargo, faria o sorteio. Eu já adianto outra proposição, é de que seja por bancada. Qual é a maior bancada do estado do Piauí? A Federação. São 5 parlamentares. São 5 parlamentares. É por voto? Soma esses votos, então, dos 5 parlamentares. Então, quer dizer, não é por aí esse termo de voto, depois disso não é tradicional no Piauí. É a 3ª vez que chego a participar de uma negociação como essa é a primeira vez que negócio de voto. Mas, deputado, às vezes nos critérios estaduais, às vezes determinados políticos preenchem espaços, os municípios, as regiões, com base no desempenho eleitoral daquela região. É diferente desse critério federal? É diferente porque lá não está sendo prestigiado o deputado estadual, a liderança local. Certo? Em Parnaí, por exemplo, são as lideranças locais que elegeram, deram mais votos por determinados candidatos. Então, essas lideranças indicam ao deputado as pessoas que possam estar à frente desses órgãos estaduais. É bastante diferente. Paula. Deputado, durante a composição do governo do presidente Lula, a gente ficou aqui no Piauí especulando, o Piauí teria um ministro, não teria, quando é que essa confirmação viria de fato. O ministro Wellington Dias foi nomeado. Eu queria saber se, na sua avaliação, o Piauí ter um ministério contempla o Estado, dada a expressiva votação que deu ao presidente Lula, ou se o Estado merecia mais espaços nesse governo? Assim, por Estado, eu não diria isso, porque tem estados grandes, se não me engano, Minas Gerais não tem nenhum ministro. Acho que é Minas, um desses estados grandes não tem nenhum ministro. O Piauí foi o mais votado, deu mais voto a Lula proporcionalmente, que é muito voto mesmo. E de fato você tem razão, porque essa indicação do Wellington Dias, do senador Wellington Dias para o ministério, foi um prestígio pessoal, não foi da bancada. Então, o que eu advogo é que tanta confusão por cargos tão pequenos, e a gente deveria estar discutindo o que é que vai ser, quem vai ser o presidente do Banco Nordeste, quem vai ser o diretor-geral, o presidente da Codevasp, mas não cargos aqui pequenos que a gente tem que fazer isso, porque tem também que estar aqui trabalhando com as pessoas que nos elegeram aqui no estado do Piauí. Então, nós devemos ser mais ousados, trabalhando mais. Fazia muito tempo que o Piauí não tinha um ministro, foi agora há pouco tempo o Ciro Nogueira e agora o Wellington Dias. Todos os dois por prestígios pessoais, não foi de bancada. E olha, a nossa bancada do PT, e aí incluindo mais uma vez eu digo federação, nós somos 5. É bancada grande até numérica mesmo, absoluta por Estado em relação. Você vê que o voto aí. Você vê que o voto aí não tem muita expressão lá. Poucos estados em relação ao partido PT têm esse número de deputados que nós temos. São 4. E falando mais uma vez da federação, 5. Eu acho pouco. Para o Piauí, no governo que é nosso, que é do PT, tem apenas o ministro Wellington Dias. E qual a sua expectativa para essa relação da bancada federal com o governo do Estado, que tem aí um horizonte de perspectiva de investimentos no desenvolvimento econômico do Piauí? Ajudar. É papel nosso, e aí que está a grande virtude, né, de todos nós, é de que passou a eleição, temos que estar juntos, trabalhando, ajudando aí o governador Rafael, para que ele possa estar fazendo, de fato,
um governo que ele promete e sempre fala de desenvolvimento, sem esquecer, evidentemente, as ações sociais. Deputado, a gente iniciou aqui o programa com a Sávia mostrando algumas imagens do vandalismo, da quebradeira em Brasília. Eu queria aproveitar que o senhor está aqui, o senhor que é um parlamentar experiente, e saber como foi o sentimento, qual foi a experiência de chegar em Brasília e ver esse tipo de situação que eu acredito que seja inédita aqui no país. Eu acrescentaria, perguntando também a avaliação do senhor acerca da condução disso tudo, a investigação, pessoas que permanecem presas, a prisão do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. Como é que o senhor está vendo tudo isso? Primeiro, a gente tem que colocar aqui na nossa cabeça de que isso tudo foi premeditado, um plano de golpe bem estudado e que fracassou. Fracassou principalmente pela inteligência lá do presidente Lula e de seus auxiliares, principalmente o ministro Flávio Dino, de que o que eles queriam? Provocar uma desordem, um caos. Aí eu estava acompanhando aquilo e até disse para pessoas vizinhas minhas, né, lá em casa, familiares, o deputado Flávio Nogueira Júnior, olha, se o Lula não for esperto, vai ter o golpe hoje. Se ele tivesse acionado a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, quem assumia? O Exército. Era isso que eles queriam e não ia devolver. Foi que, inteligentemente, ele interveio em Brasília, né, na segurança, mudou lá o secretário de Segurança, esse que foi ministro da Justiça do Bolsonaro, que ao chegar lá como secretário, mudou os comandantes dos batalhões e orientou para que desse guarida aos invasores de Brasília. Então, estava tudo bem montado. Se o Lula fraquejasse, eu estava com medo, porque eu digo, ele está só. Nem tem exército e nem tem a polícia de Minas Gerais, ou de Brasília. Então, como é que ia resolver esse problema? O caos. Então, o exército tomaria, então, a situação e era isso que o Bolsonaro queria. Eu só acho que a democracia ainda corre risco? Eu acho que não. Eu acho que está recuperando, embora lentamente. O grande problema aí é essa sequela que o Bolsonaro deixou na relação entre as Forças Armadas e o Executivo, também extensiva ao Supremo Tribunal, ao Poder Judiciário. Mas eu estou vendo hoje o Lula bem mais maduro, né, mais sábio. O tempo encarregou de fazer com que ele fosse mais paciente, que já era, né? E também um bom ministro que tem, repito, da Justiça, que é o Flávio Dino. A Sávia nos falava de uma intenção do atual ministro da Educação em revogar alguns atos do governo passado. O senhor verifica também em outras áreas a necessidade de se voltar atrás e se estabelecer algo diferente? Eu acho que sim. Tem muita besteira feita pelo governo anterior. Por exemplo, deputado? Esse negócio do sigilo. Por que ele esconde naquele sigilo de 100 anos? O problema do Bolsonaro é que ele utilizava uma lei para determinados fins e ampliava aquilo para aquilo que ele gostaria de ser. Então, ali tem que ser revogado. E alguns sigilos que lá tem. Tem muitos portarias de ministérios relacionados ao meio ambiente, que também tem que ser revista, entendeu? Enfim, uma série de medidas que devem ser revistas, como também não anistiar esses invasores de Brasília, esses terroristas. Aplicar a lei, mas sem anistia. E, aliás, fazer uma revisão da história, todos movimentos desse tipo depois foram anistiados. Uhum. Eu acho que por isso está sendo repetitivo. E o que aconteceu em Brasília aí só mudou o local. Quer dizer, nunca ninguém, evidentemente, tinha invadido o Congresso Nacional, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Mas baderna desse tipo já houve. Já tinha havido. Então não tem como estar anistiando mais. A lei da anistia, aliás, essa anistia feita lá atrás para dar fim ao regime militar, ela foi uma anistia bom para quem fez, para os militares, e péssima
para os civis. Por exemplo, os torturadores, anistiar torturador. Ficaram ilesos. Não pode. Então, eu acho que tem que aplicar a lei, dentro do rigor da lei, dando de direito à defesa, tudo que se manda o figurino de um regime democrático. Nós queremos agradecer ao deputado Flávio Nogueira pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Obrigado, deputado. É um prazer. Obrigado.